Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do meu canal e hoje nós vamos entender como fazer um efeito 3D dentro do CSS. E para isso vamos utilizar aqui botões para deixar em formato 3D e segure na cadeira aí porque é bastante conteúdo, muito informativo e depois você vai poder usar esse conteúdo em outras situações, tudo bem? Então, esse CSS, se você não entende muito bem, está aprendendo, não tem importância. Para quem tem conhecimento ou um pouco ou nada, vai conseguir acompanhar essa aula do zero, tudo bem? Vamos começar aqui a construir o nosso projeto do zero, tá? Primeiramente eu vou criar uma pastinha pra gente aqui, para deixar projetos separados, tá? Aqui, ó, efeito 3D, botão, tudo bem? Vou entrar na pasta aqui. Segurando o Ctrl Shift botão direito, nós vamos abrir o VS Code direto nessa pasta com o comando code espaço ponto, tá? Eu gosto de fazer dessa forma porque eu consigo abrir o terminal direto nele, tá? Aqui, ó, estamos dentro da pasta. Deixa eu fechar aqui. Vamos criar um arquivo aqui chamado index.html e um arquivo chamado estilo.css, tá? Nossos dois arquivinhos. Muito bem. Para construir a estrutura básica aqui do nosso HTML dentro do VS Code, vamos apertar aqui exclamação e vamos ter aqui uma configuração básica, tá? Aqui, debaixo desse meta, eu vou escrever aqui link e ele vai completar aqui com o style sheet, que é para colocar ali o nosso CSS, tá? Ctrl espaço, ele vai procurar na mesma pasta aqui o meu estilo, tá? Isso faz com que o nosso CSS já esteja linkado aqui na nossa configuração do HTML, tá? Deixa eu escrever algumas informações aqui. Vamos abrir aqui o Live Open Server. Emerson, o que é esse Live Open Server? Aqui nas minhas extensões, eu tenho aqui algumas extensões que me ajudam, tá? Vamos ver aqui, ó. Live Server, tudo bem? Esse Live Server faz com que cada vez que você salve o seu HTML, automaticamente ele atualiza na sua página, tá? Aí você não precisa ir toda vez na página e dar um F5, tá? Isso é feito automático. Então, caso queiram usar, caso não queiram fazer da forma normal, sem problema nenhum, tudo bem? Deixa eu minimizar aqui. Eu vou abrir aqui o nosso programinha. Então aqui, vamos deixar somente um aberto, ó. Já está configurado aqui, tá? Tudo bem. Para esse sistema ficar mais fácil de entender, eu vou colocar... Na verdade, eu vou fazer o contrário, é melhor, né? Muito bem. E aí eu posso deixar aqui, já está menorzinho. Vocês vão entender ali, passo a passo, do que nós vamos fazer, tá? Muito bem. A primeira configuração que nós vamos fazer aqui vai ser criar uma div, tudo bem? Uma div. E aí dentro dela vamos criar um rapaz chamado UL. E dentro dela um LI, tudo bem? Vamos criar nossos botões numa estrutura de lista, tudo bem? Bem tranquilo. E aqui dentro eu vou apertar o botão A e criar um link, tá? Não vai para lugar nenhum. E eu vou colocar aqui um cara chamado like, para você deixar o like no canal, tudo bem? Olha que simples. E agora, nós vamos criar dentro desse cara aqui, para a gente conseguir trabalhar melhor, eu acho que é bom a gente colocar um spam. Vamos colocar um spam aqui, ó. Vou colocar um spam aqui dentro, tá? Então vou deixar tudo separadinho, ó. Um spam. E aí eu coloco... Opa! Aqui, ó, já estava copiado aqui o outro código do curso de Python. Muito bem. Agora sim, tá? Temos aqui um like, ó. Um link. Tudo bem? Perfeito. Bom, vamos fazer 4 botões, tá? Então eu vou copiar esse link aqui, ó. Botão 2, botão 3 e botão 4, tá? Cada link eu vou deixar um nome aqui, ó. Você pode comentar nesse vídeo aqui, ó. Comente. Compartilhar. E vamos deixar aqui o nosso querido inscreva-se. Tudo bem? Muito bem. Temos aqui 4 botões em lista. Olha que tranquilo. E, por incrível que pareça, a nossa parte de HTML é somente isso, tá? Então, tá bem feito, bem configurado. Nós vamos deixar somente assim, tá? Vamos passar diretamente para o nosso CSS. A primeira configuração que nós vamos fazer no nosso CSS é verificar se estamos realmente sincronizados, tá? Com HTML. Vou colocar aqui um asterístico, abrir e fechar, colocar um background color aqui, um red, ó,
já está linkado. CSS dentro do nosso HTML, tá? Olha só, já está certinho aqui. Opa, aqui. Muito bem. O que nós vamos fazer aqui, primeiramente, é voltar isso aqui, tá? Vamos zerar as margens, olha só. Margem 0, tá? E vou colocar também um padding 0, tudo bem? Vamos zerar. Pode ver que ele vai encostar um pouco mais aqui, tá? Ó, zeramos as margens. Muito bem. A próxima coisa que nós vamos configurar aqui é o body dele, tá? Vamos colocar algumas configurações ali, tá? Vamos colocar um background nele e vamos colocar um cinza ali, um CCC, acho que tá bom. Muito bem. E também vamos colocar aqui um font family, caso você queira colocar aí. Vou colocar aqui um Lucida, tá? Você pode deixar um sans serif, não tem importância não. Isso aqui não vai ser o importante, tá? Então você pode deixar qualquer fonte que você achar melhor ali. A próxima configuração é o seguinte. Vamos configurar os nossos UL, tudo bem? Quando eu pego esse UL aqui, ele é o pai de todos os ULI, tudo bem? Primeiro nós vamos mexer com ele. Nós vamos deixar ele aqui com position absolute, tudo bem? Que ele vai ficar orientado com isso. Você pode orientar aí com o display flex também, embora a gente vai usar também. Ó, nós vamos usar um top 50. Quando ele está com display com position absolute, você pode trabalhar com top e left de 50%, tá? E ele vai automaticamente ficar centralizado. Mas eu quero fazer o seguinte, ó. Quando você coloca o top, ele vai para cá. Quando você coloca aqui top e left, ele fica sincronizado, tudo bem? Deixa eu ver se eu não estou na frente ali. Não, não estou. Mas eu quero que vocês observem que ele não está centralizado corretamente na nossa tela. Isso aqui vai deixar centralizado em qualquer tela que nós formos trabalhar. Computador, monitor, TV, tablet, celular, é 50% da tela do usuário, tá? Mas existe algumas centralizações que é do objeto que nós temos que compensar, tudo bem? Colocando esse transform aqui com translate. E vamos colocar menos 50% e menos 50%, tudo bem? Quando nós estamos trabalhando com translate, nós usamos o plano cartesiano, se eu não estou me engano, que é sempre a linha de x por y, tudo bem? É sempre esses vetores aí. Quando eu coloco aqui, percebe que ele já endireitou? Vamos lá, de novo. Vou fazer ele voltar aqui para a forma não correta. Ó, ele está aqui para baixo. Quando eu volto aqui, ele alinha corretamente. O que nós fizemos aqui? Esse cara, ele estava reto, mas esse UL, ele tem seu próprio espaço. Então, é como se ele tivesse centralizado na sua tela, dentro de uma caixa. Só que dentro dessa caixa ele está no esquerdo, direito ou no centro. Então, é o centro da caixa, é a caixa centralizada e dentro da caixa ele está centralizado, tá? E é dessa forma que nós trabalhamos o Position Absolute. E caso você queira levar para 10%, alguma coisa que você queira, aí você vai manipulando de acordo com a sua vontade, tudo bem? E nesse caso, esses 3 comandos aqui você centraliza o elemento com Position Absolute, tudo bem? Tranquilo, né? Muito bem, algumas outras configurações agora, olha só que interessante. Podemos usar Display Flex junto com o Position Absolute. O que acontece? Esse cara aqui é o pai, eu estou endireitando ele. Tudo bem? Quando eu coloco Display Flex, ele vai alinhar os filhos dentro dele. E quem são os filhos dentro dele? O LI. E o LI, eu quero deixar todos eles na frente do outro, não um embaixo do outro. Então eu quero em linha. Quando eu dou um Display Flex, essa mágica acontece. Tranquilo, né? Beleza. Aí nós podemos zerar as margens. Isso aqui nem precisaria, mas nós vamos deixar aqui, tudo bem? Beleza. Feito isso, nós vamos trabalhar agora com o UL-LI. Eu estou entrando no UL-LI. Vou trabalhar com as ULI agora diretamente, tá? O que nós vamos fazer diretamente nas nossas LI? Primeiramente, eu não quero essas bolinhas aí, né? Eu não quero essa lista. Isso aqui caracteriza um LI, que é uma lista, né? List. Então, nós podemos colocar ali algumas informações, como list style none. Vamos tirar essas bolinhas. Muito bem. Outra configuração que nós vamos colocar ali, vamos colocar uma margem aqui, mas acho que eu vou deixar gerada por enquanto, tá? Se eu precisar ajustar, a gente ajusta posteriormente, tá? Muito bem. O que acontece?
Não, eu sei. Eu vou colocar ele 5... Não, uns 7 pixels pro lado ali, tá? Ó, pra separar ele. Tudo bem? Então, em cima e embaixo, esquerda e direita, 7 pixels. Tudo bem? É isso que funciona as margens, tá? Posso colocar 4 posição. 0 pixels, 0 pixels, 0 pixels e 0 pixels, tá? Ele vai ficar assim. Isso aqui é em cima. Isso aqui é right, left e em cima é top. Aqui é right, bottom e left. Se eu não tô esquecendo é isso, tá? O que eu coloquei aqui é basicamente isso aqui, ó. 7 pixels na esquerda e 7 na direita, tá? É a mesma coisa, só que eu reduzi o código. Ó, ele vai se manter. Tudo bem? Margem de HTML e CSS. Falei pra vocês que vai ser um pouquinho mais avançado. Agora nós vamos entrar no UL, dentro do L, no LI e dentro dele no A. Então estamos entrando aqui nesse rapaz, ó. O L, LI, A. Tudo bem? E o que nós vamos fazer nele agora? Agora sim começa a diversão. Vamos dar um tamanho para ele, porque ele não tem tamanho ainda, tá? Então, cada link vai ter um tamanhozinho que eu estou determinando. Todos eles vão ter um tamanho, tá? E como ele funciona? Vou colocar uns 200, uns 215 pixels mais ou menos aqui. Não, 205 se melhor. De largura, porque ele não pode ser trabalhado se não tiver largura. Já a nossa altura, eu posso colocar ali mais ou menos uns 80. Tá, calma que ele está sendo criado, mas vocês não estão vendo ele ainda, tudo bem? A não ser que eu criasse aqui um background para vocês darem uma olhada nele. Mas eu acho que é irrelevante, tá? Para vocês verem a construção dele, tudo bem? Beleza. Ele também vai ser um display flex. Por que um display flex? Porque com display flex eu posso alinhar os filhos, ou é a ele próprio, tá? Então, display flex vai ver que não vai mudar nada, aparentemente, tá? Então, eles estão lá, eles estão sendo criados e agora eles estão sendo alinhados, tudo bem? Beleza. Eles adquiriram aqui a nossa altura e largura, eu não tinha salvo ainda, por isso vocês não estavam vendo as configurações. E para alinhar esse cara aqui, eu vou colocar um Justify Content Center. Olha, alinhou. Mas eu preciso também alinhar o Align Items dele, os itens dele. Então, quem eu estou endireitando aqui, Emerson? Esse aqui não é o A? Sim. Dentro do A, eu tenho um cara, que é o Span, que é o filho do A. Então, quando nós colocamos um display flex, nós estamos alinhando o filho do A. Quem é o filho do A? É o span, tudo bem? É para isso que serve o display flex. Eu tenho um vídeo no canal aqui só de display flex para vocês entenderem como funciona, tá? Muito bem. Feito isso, agora sim ele começou a ter uma forma ali, Emerson. Essa cor tá me irritando. Eu posso... Não, vamos voltar aqui, ó. Posso colocar aqui um CCC, quando ele abrir aqui pra gente, eu posso colocar aqui um pouquinho mais claro, só pra ele ficar ali visto, tá? Depois nós colocamos uma cor nele, eu não sei se eu coloco uma cor... Vamos deixar ele assim, sem cor, por enquanto. Então vamos continuar aqui, tá? Vou colocar um background nele... Olha só como eu tô louco. Esse background fica pra baixo, aqui é melhor. A cor que eu vou usar nele aqui, pode ser essa... É meio feia, mas tudo bem. Vai servir. Vamos deixar aqui essa cor aqui, que é um E, um pouquinho mais claro ali. E nós vamos colocar agora também um transform. E aqui vem o pulo do gato. A sua impressão 3D, ela é baseada na profundidade do objeto. 2D você não tem profundidade. Lembra quando a gente jogava o Super Mario, o Super Nintendo? 2D você não tinha profundidade. Quando nós entramos na era da profundidade, junto com o Nintendo 64, PlayStation e por aí vai, você começou a ganhar profundidade dos objetos. E isso de profundidade deu a sensação de 3D, tudo bem? E para simular isso aqui, nós temos que fazer algumas configurações. Vamos rotacionar esse cara aqui em menos 30 degraus. Olha só. Tô girando, né? Beleza. Poderia ser positivo, poderia ser negativo, tudo bem? Ele tá girando aqui. E aí, para ele ter essa impressão de profundidade, nós vamos colocar um cara chamado Skill, tudo bem? E esse Skill no eixo X e Y, ó, X e Y, tudo bem? X e Y, plano cartesiano. Lá no X, eu vou colocar 25 degraus. O que ele vai fazer?
Ele deitou o cara. Se eu colocasse menos 25, ele vai jogar pra frente. Com 25, ele joga pra trás. Como se tivesse deitado mesmo. Isso é bem parecido com o Photoshop, tá? E por fim, nós vamos colocar aqui um translate, para ele não ter translate. Apesar que um translate de 0.5 seria bacana, né? Ó, ele não vai funcionar. Então nós vamos deixar 0 por 0. Aqui, tá? Então ele está funcionando. Já estamos rotacionando esse cara e dando uma impressão que ele tem profundidade. Para ajudar, o outro fator para ajudar a ter profundidade é sombra. Box Shadow, tudo bem? E esse Box Shadow, ele tem ali, igual a margem que eu acabei de mostrar aqui, ele também tem os 4 cantos dele, tá? Então eu posso colocar aqui, ó, menos 18, não, arredondar, menos 20 pixels, com 20 pixels com 10 pixels, eu tenho uma colinha aqui, tá? E vamos colocar uma cor aqui, RGB, tá? Emerson, por que RGB? Com o RGB, nós podemos simular qualquer cor e além de ter o alfa para deixar mais claro ou mais escuro. Isso é muito importante, tá? Temos ali a nossa, tá? Então perceba, eu quero que vocês olhem esse cara aqui, ó, esse último. Esse cara aqui é o espalhar. Se eu deixar zerado, olha o que ele acontece. Ele fica sólido a nossa sombra. Legal, né? Pode ser usado. Se eu deixar com 10, ele vai ficar ali como se fosse mais fosco, né? Como se estivesse espalhando a sombra. Quanto mais eu coloco, mais ele espalha a sombra, tudo bem? Nesse caso, o 20 aqui vai ser bacana. Você pode colocar um outro tom de cor, se você quiser. E a profundidade do espalhamento da sombra, tá? E já tá dando uma impressão de 3D nele. Muito bem. Agora, nós vamos trabalhar com outra situação aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui um pouquinho mais fundo dele, que é dentro do L tem o LI, dentro do LI tem o A, e dentro do A tem o span. Então, já estamos trabalhando ali com várias informações de uma só vez. Agora no span, nós vamos tratar somente do texto, tá? O texto dele para ajeitar. Primeiro nós vamos tirar o padding dele, tá? É sempre bom usar esses pads aqui, porque eles me enchem. Outra coisa aqui, eu não sei se o margem vai ser preciso, mas se precisar a gente ajusta aqui. A posição dele vai ser Position Absolute, tudo bem? Porque aí eu posso fazer um top nele de simplesmente 30 pixels. Olha o que ele vai acontecer. Vocês conseguem ver aqui a diferença, ó? Tudo bem? Eu estou descendo ele, olha só, 30 pixels. É mais ou menos ali o que eu estou pensando, tá? Vamos colocar uma cor nele. Não sei se a cor que a produção passou é muito bonita, mas nós vamos seguir. Se eu achar feio, eu troco. 3C1 8BB. Vamos ver aqui. Então, nós estamos colocando o color. O color é do texto, tá? Outra coisa que nós temos que colocar aqui, simplesmente, é o nosso querido... Cadê o... Aqui, ó. A próxima configuração é espaçamento, tá? Vamos colocar um lettering space de 3 pixels para ele espalhar um pouco mais ali. Outra configuração que nós vamos colocar ali é simplesmente uma transição para ele fazer esse cara aí que é de 0.5, que é um clássico, olha só. Ele faz, de novo, ó, vou salvar. Ele faz essa informação, tá? Aqui no A, eu acho que, se eu não me engano, eu tenho que colocar um cara que eu não coloquei, tá? Que seria ali o Text Decoration. None, para ele não ficar com aquele sublinhado azul. Tudo bem? Muito bem. Embora esteja azul a cor aqui, eu vou colocar uma outra cor. Cara, eu não gostei dessa cor, produção. Muito bem. Vou colocar um rosa. Muito bem. Preferi esse rosa, tá? O Text Decoration do link é sempre bom colocar, tudo bem? Porque senão ele fica com uma decoração ali sublinhado, horrível. Nós não queremos isso. Feito toda essa configuração, agora vem a parte mais detalhada que você possa imaginar para dar a impressão 3D. Até aqui foi uma preparação. A partir daqui nós vamos trabalhar o seguinte. Lá no L tem o LIA e eu tenho ali um before. Olha só, já começou a ficar ali um pouquinho mais robusto a nossa criação. Após ou antes, sempre o after e o before, tudo bem? Antes do A, vamos lá. Ele vai ter um content, que é algumas informações que nós podemos colocar ali, tá? Eu posso colocar isso aqui, ó, e ele vai ter ali
uma configuração depois que for criada, tá vendo? Mas nós não queremos isso. Eu vou deixar ele zerado. Podemos colocar isso aí. Uma regra nova para vocês. A posição dele também vai ser um absolute, tudo bem? E aí, nós temos um cara chamado top. Olha só. Esse top aqui, ele vai ter simplesmente uns 10 pixels. Tudo bem? Ele vai ter um left, olha só, de menos 20 pixels. Ele vai vir para frente, tá? Então, prestem atenção nesse cara aqui. E aí, nós vamos colocar aqui uma coisa que vocês ainda não estão vendo. Eu estou ajeitando um cara que ele ainda não existe. E para ele existir, eu tenho que dar um tamanho para ele. E qual o tamanho que nós vamos ter aqui? 20 pixels. Emerson, 20 pixels? Exatamente. E aí, desses 20 pixels, ele vai ter uma altura de 100%, tá? Já vou explicar para vocês aí como está funcionando o nosso cara. Então, ele tem ali... E agora, ele não está sendo visto, Emerson. Por quê? Porque ele não tem uma cor. Ele está lá. E aí sim, nós vamos colocar aqui uma cor chamada B1, B1, B1. Temos um cara, tudo bem? Vamos lá. Vamos explicar cada configuração para você ali. Tudo bem. 20 é a largura dele, tá? 100% é 100% do nosso A, que é esse quadrado aqui, é o A, tudo bem? O que tem dentro é o span. Esse botão aqui, ele é o nosso A, então ele tem que ter 20 pixels de largura e 100% da altura dele, tudo bem? Só que para dar impressão 3D, ele tem que simplesmente rotacionar. Ele vai ter aqui um rotate, bem, que eu vou inclinar ele para ele ficar visível. Olha só, com 0 grau. Ele vai ficar aqui, tudo bem? E agora que ele tem isso, nós vamos girar aqui ele com o Sketch X. Esse Sketch X, ele vai ter menos 45 degraus. E aí? O que vocês acharam? Tá certo? Tá errado? Né? Esse aqui, ele não vai dar aqui porque eu estou rodando no eixo X. Nós temos que colocar no eixo Y. Olha só. O eixo X e o eixo Y. Tudo bem? Então tomem cuidado que ele está rotacionando esse cara. Se eu der 45 normal, ó, ele vai estar girando, tudo bem? Menos 45 nós chegamos ali onde queremos. E o que eu estou fazendo com esse before? Olha só. Eu criei esse cara aqui. 200 de largura, 80 de altura. Depois que ele for criado, eu quero criar um novo desse. Só que ele vai ter só 20 de largura. Ele vai ter 100% da altura original de 80. Ele vai ter uma posição absoluta. Ele vai ser jogado para baixo 10%. Para lateral, ele vai jogar ali simplesmente menos 20, que é ele puxar para frente ali, do left, tudo bem? E ele vai ter ali simplesmente uma cor. Olha que interessante. Se eu fiz isso com esse cara, e ele já tem uma impressão aqui de 3D, eu tenho que fazer essa lateral aqui. Então, se eu fiz before, eu posso copiar esse cara e fazer ali simplesmente um after. Olha só, isso aqui com uma só, tá? Só que ele vai ser igual, né? Então não tem como fazer isso. Então nós vamos trocar duas coisas nele muito importantes. Eu não mexi lá no X. Agora eu vou mexer no Y. Eu tô no Y, na verdade. Agora eu vou mexer no X. Ah, ele já tá aqui, ó. Tudo bem, né? Só que aqui ele também tem algumas comparações diferentes. Por exemplo, agora eu quero que ele esteja 100% da largura desse cara. E eu quero que ele tenha somente 20 pixels. Eu estou invertendo esse cara. Opa. Olha. Ele tem 100% agora da largura e 20. Eu inverti. Aqui, ó, era 20 por 100 e agora é 100 por 20. Tudo bem? Só que ele não está exatamente onde nós queríamos, né? Por quê? Eu não tenho que jogar ele pro top. Eu tenho que jogar ele pro bottom. Ele tem que descer. E eu vou colocar aqui menos 20, ó. Para ele descer. E o left, obviamente, ele tá muito. Acho que 10 é
muito, né? Deixa eu colocar 10 ali. Ah, olha o que nós temos aqui. Botões. Botões com impressão de 3D. Eu crio os botões e antes do botão eu crio um espaço lateral, rotacionando. Então, o Transform Rotation, ele é utilizado no eixo Y. E depois eu rotaciono esse cara com o eixo X, tudo bem? Estou transformando antes. Então eu crio um cara aqui, eu criei esse cara e criei mais duas versões dele, antes e depois que ele foi criado. Isso é o After e o Before, tudo bem? E aí eu creio versões diferentes desse cara e finjo que ele tá dando a impressão de 3D. Bacana, né? Então, esse é o conceito de 3D, você dar uma profundidade. Você cria um cara aqui, depois cria um lateral e um lateral. Tem a profundidade ali dele, tudo bem? E aí, para finalizar, nós vamos colocar aqui algumas configurações muito importantes. Dentro do L, lá no LI, temos ali um hover agora, tá? E esse hover vai ter ali um transform, que ele vai ter ali um rotation também, tudo bem? O que ele vai ter ali? Menos 30, DAG, tudo bem? Ele também vai ter ali uma outra configuração, que é o geral do skill. Tanto no X quanto no Y, ele vai subir 25 degraus, tudo bem? Olha só. Nada, né? Deixa eu ver se eu salvei também aqui, né? Da hover, transform. Vamos colocar aqui mais... Deixa eu ver... tá. eu tenho que finalizar aqui as configurações para poder ver, tá? Vamos lá. Eu vou pegar esse cara, transformar ele aqui e colocar ali o rotate. Por que ele não tá funcionando? Agora sim, ó. Agora ele parou de dar o erro, tá? Olha só. Nada ainda foi movimentado, mas ele vai movimentar quando nós colocamos um translate nele de 20 pixels e menos 15 pixels. As configurações já estão, tá? Ó. Então, quando eu passar o mouse, ele vai rotacionar em menos 300 degraus. E aí você imagina que ele vai estar rotacionando, né? Na verdade, ele está rotacionando em questão de altura. Então ele está pegando 25 degraus para cima com o translation aqui. Então, olha só como essa configuração única dá o efeito de movimentação, tudo bem? Junto com o transform. Percebeu que eles são padrão? Todos eles usam um transform ali, tudo bem? Vamos colocar o L, LI. Nesse LI, vamos colocar um hover, tudo bem? E depois dele vai ter um A ali. E ele vai ter um background. Vou colocar aqui, ó. DD 4B39. É uma cor bem... Ó, já estamos conseguindo colocar uma cor nele. Só que, obviamente, nós temos que colocar esse cara aqui em mais dois, que seria tanto no nosso cara ali, o A before, quanto no nosso cara after. Muito bem, para que ele pegue as laterais também, tá vendo? Ó? E por fim, e não menos importante, nós vamos colocar aqui o LI, A, hover. Olha como eu estou adicionando várias configurações ali junto. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, aonde entra cada informação, o color ali, vou deixar um FFF, tá? Porque senão a gente não consegue ver a letra, ó. Opa, não salvei. Tá. Agora sim. Tô vendo que não tá ficando branco. Vamos lá, vamos revisar todo o código. Criamos aqui uma posição e rotacionamos ele, tudo bem? Aqui vai ser uma posição para ele centralizar e ele deixar tudo em linha. Aqui nós vamos tirar aqui o list style e vamos dar uma margem para ele ficar separado um do outro. Aqui nós vamos começar a transformar ele
junto com os Rotation Skill X e o Translate, tudo bem? Além de uma sombra que ele tem aqui dentro dele. Também rotacionamos ele aqui com posição absolute para ter ali o like com uma forma, uma cor, um color, né? E aí entra as estrelas da configuração em 3D. Esses caras aqui, antes e depois. Antes e depois, tudo bem? Quando esse cara for criado, depois que ele for criado, você recria ele criando só uma configuração especial, tudo bem? After A, After B, já que o A é a representação da caixinha. Ele tem esse tamanhão todo, mas quando ele for recriado só tem esse tamanho aqui, mas tem altura 100%, e aí tem o transform do X e o transform do Y. Eu criei esse lateral, e depois eu criei a outra lateral. Criei essa, e depois criei essa. E deixei numa posição que parece que ele é um 3D, e é tudo parte do A. Depois eu fiz um hover para ele ter ali uma movimentação, com rotacionando e o translate, ó. Rotation, Skill e Translate. Depois eu fiz ali somente um hover. Perceba que eu posso colocar um hover aqui e uma configuração pós, tudo bem? Assim como eu fiz em todos. E isso dá a impressão de 3D. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma coisa, eu sei que é um pouco mais avançada essa parte de CSS. Deixa aqui nos comentários o que você queria aprender que você não viu nessa aula. Eu posso fazer uma próxima. Meu nome é Emerson Souza e te vejo depois.